Boa tarde, meus irmãos. Boa tarde. Tudo bom com vocês? Tudo bom. Um prazer estar aqui novamente. Para a gente partilhar um pouquinho mais da palavra de Deus. Bom, o Ezio está barbudo, hein? Tá. Faz um bom tempo que eu não vi o Ezio. É um prazer rever. Meus amigos, o tema, do nosso JA é Jesus, o Libertador. Amém? Amém. E a gente viu, essa pequena cena que foi transmitida aqui, o quanto custou essa libertação que ele nos trouxe. Não tem nem graça. E a gente, assim, a gente sabe que ali, apesar de ser uma dramatização, a gente sabe que aquilo que Cristo passou foi muito pior do que a gente pode sequer imaginar. Eu lembro que no sábado passado, à noite, estava passando um documentário que mostrava como que foi a crucifixão de Cristo, E aí eles levaram médicos, especialistas, e aí todos eles apontando como que poderia ter ocorrido, e a gente começa a perceber que aquilo que a Bíblia trata para nós, que obviamente a Bíblia não vai trazer em detalhes, porque esse não é o foco, mas quando a gente vê os especialistas falando de como que a morte de Cristo ela ocorreu, a gente vê que é algo realmente, ele foi realmente moído, ele foi traspassado realmente pelas nossas transgressões. A gente percebe que ali foi um sofrimento muito grande, inimaginável para nós hoje aqui. Esse foi o custo da nossa libertação. E quando a gente para pensar a respeito dessa libertação que Cristo nos traz, muitas vezes essa liberdade que nos é concedida ela é tratada de uma maneira leviana. Tamanho preço que foi conquistada para nós, essa liberdade tão grandiosa, muitas vezes ela não é valorizada. E eu gostaria de ler um texto com vocês nessa tarde, no Evangelho de João, no capítulo 8, onde a gente vai falar um pouquinho a respeito do libertador e também da liberdade que ele nos concede. No Evangelho de João, no capítulo 8, lá no verso 31, do 31 até o verso 36, está escrito o seguinte: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permaneceis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho, sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu quero meditar um pouquinho com vocês nesses textos, a começar do verso 31 e 32, que diz novamente: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecereis na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse é um texto bastante conhecido, muito repetido também. Conhecereis a verdade libertará. Mas qual liberdade? Ou qual verdade liberta? Muitas vezes a gente trata essa passagem de uma maneira diferente. Alguns anos atrás ela foi espalhada várias vezes fora de um contexto no qual dizia que a verdade ela trazia libertação. Quando nós voltamos no verso 31, Jesus ele vai dizer o seguinte: Se vós permanecereis no quê? Na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, para a verdade libertar, essa verdade ela precisa estar fundamentada onde? Na palavra de Deus. Olha o que Cristo disse: se vocês permanecerem na minha palavra, ou seja, a verdade que está na palavra de Deus é ela que vai o quê? Libertar. Amém? E quando a gente olha isso de Cristo, é o próprio Jesus que está dizendo, ele é maravilhoso. Porque no mundo em que nós vivemos, muitas vezes as pessoas querem o libertador.
mas não querem a palavra que liberta. Você já parou para pensar nisso? Eles querem o libertador, Jesus, mas não querem a palavra que liberta. E uma coisa não pode estar separada da outra. Porque nós vimos no texto, se o Filho libertar verdadeiramente, será o quê? Livres. E quem que liberta? A verdade, que é o quê? É a palavra, ou seja, Cristo e a palavra libertam juntos. Na realidade, Cristo, ele é a palavra encarnada. Porque no princípio do Evangelho de João ele diz, no princípio é o quê? O verbo, que em outras traduções vai estar o quê? A palavra. Ou seja, Cristo ele é a palavra encarnada, e ele não pode estar separado desta palavra. Só que muitas vezes as pessoas querem o libertador, mas não querem a palavra que liberta. Quando nós olhamos o mundo à nossa volta, as pessoas muitas vezes imersas em dificuldades, em problemas, muitas vezes com o coração quebrantado, sofrendo com as lutas do dia a dia, sofrendo muitas vezes por conta dos relacionamentos, do casamento, dos filhos, do trabalho. Pessoas que estão sendo esmagadas cada vez mais. E quando você chega para aquela pessoa e você fala, existe um libertador, ela se alegra. Quando nós testemunhamos e falamos, olha, Cristo ele pode te libertar, a pessoa se alegra. Ela fala, como? Aceita ele como seu Salvador, você vai ser livre. Ele é o verdadeiro libertador, não é? E a pessoa aceita com alegria. Tá bom, eu aceito. Daí você fala, você quer conhecer mais a respeito desse Cristo? E a pessoa quer. Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar a Bíblia. Então você vai para o primeiro estudo, né, Ezio? A palavra de Deus. E a pessoa, você aceita essa palavra aqui como verdadeira? Aceito. Amém. Vai lá, coloca o compromisso. Vai para o segundo estudo, a criação. Você aceita Cristo como Criador de todas as coisas? Deus como Criador? Aceito, coloca o testemunho. E o estudo vai avançando, não é? Quando chega os mandamentos de Deus, aceito também. Mas de repente chega um estudo que fala especificamente do quarto mandamento. O sábado, o dia do Senhor. E você aceita, aí a pessoa já é mais ou menos, né? Ou seja, ela continua ainda o quê? Presa. Ela quer o libertador, mas não quer aquele que liberta. Muitas vezes, nós mesmos, dentro da própria igreja, aceitamos o libertador, mas deixamos de lado a palavra que liberta. Quando nós acreditamos que o nosso relacionamento com Cristo, ele precisa ser um relacionamento pautado nas emoções. Ou seja, se eu venho à igreja e eu me sinto bem, eu cantei um louvor, eu orei, eu ouvi uma boa mensagem, então eu me sinto feliz. Então eu tive encontro com Deus, eu tive encontro com o libertador, eu fui libertado desse encontro, não é? Mas no decorrer da semana, muitas vezes, a palavra que liberta, ela fica de lado. E aí vem os problemas, vem as dificuldades, vem as opressões, porque Satanás é esperto. Quando ele vê que a gente deixou um pouquinho de lado ali a palavra de Deus, ele aproveita esse momento então para nos derrubar. E aí quando nós percebemos, nós estamos de novo presos em sentimentos ruins, pensamentos ruins, atos pecaminosos, pensamentos pecaminosos, ou até mesmo escravos do pecado. Quando a gente continua lendo esse texto aqui, no verso 33, os judeus que estavam ali conversando com Jesus responderam: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu sereis livres? Então aqui eles dizem, né? Nós somos descendência de Abraão, nós temos por pai Abraão, nós fazemos parte do povo eleito de Deus. Como você diz então que nós seremos livres? Nós já somos livres. Quem está escravo são os outros, são os romanos, são os gentios, são aqueles que não aceitaram ainda a palavra dos profetas, que não aceitaram a lei que foi dada por Moisés para nós. Eles estão presos, nós não. Nós somos descendência de Abraão. Mas então Jesus disse: em verdade vos digo, todo que comete pecado, ele é escravo do pecado. Ou seja,
judeus que estavam ali no templo nesse momento com Jesus, que eram pessoas religiosas, eles se achavam livres, libertos, simplesmente porque pertenciam a um grupo. Nós somos descendência de Abraão. É a mesma coisa que, como eu, filho de pais adventistas, dissesse: eu nasci livre, porque os meus pais são adventistas. Eu não tenho nenhum problema, eles já me ensinaram ali desde pequeno o caminho que eu devo andar, e eu não tenho nenhum problema, eu não sou escravo. E muitas vezes nós olhamos para as outras pessoas, eles são escravos ainda, né? Escravos do vício, escravos da mentira, escravos do engano, do erro. Mas nós mesmos não nos vemos como escravos. Só que Cristo diz que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. E aí nós perguntamos, será que tem alguém que não comete pecado? Lá na primeira epístola de João, ele vai dizer que se alguém diz que não tem pecado, essa pessoa ela é mentirosa. Então, como que a gente pode juntar aquilo que João diz com o que Cristo está dizendo aqui? Que aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Na realidade, Cristo ele está revelando a nossa condição. Nós que nascemos, somos descendentes, antes de sermos descendentes de Abraão, somos descendentes de Adão. E por meio de Adão, o pecado entrou no mundo e passou a todas as gerações. Portanto, todos nós já nascemos escravos do pecado. Nós já nascemos com a inclinação para o pecado. Ou seja, todo aquele que comete pecado, ele é escravo do pecado. Por quê? O pecado é uma força maior que leva a pessoa a pecar. Mesmo que muitas vezes ela não queira, não é? Nós que estamos aqui hoje, que temos o conhecimento da palavra de Deus, quando nós pecamos, nós não pecamos e falamos, agora eu vou pecar, não é? Eu vou lá e eu pego. Não. Nós pecamos e imediatamente somos tomados por um sentimento do quê? De arrependimento, de vergonha. Senhor, eu não deveria ter feito isso. Me perdoa, por favor, não é? Mas mesmo assim, isso revela a influência, o poder que o pecado tem na nossa vida, de nos levar a errar. E é por isso que diz que nós somos escravos. Como fala, né? O mal que não quero eu faço, o bem que quero eu não faço, né? Exatamente. O bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu quero fazer, esse que eu faço. Então isso revela essa nossa condição, não é? E aí Cristo está dizendo o quê para nós aqui? Todos nós somos o quê? Escravos do pecado. Porque não há quem não peque, não é isso? Mas é justamente por essa nossa condição que Ele é o nosso libertador. Amém. Ele vem quebrar os grilhões do pecado na nossa vida. Ele vem nos colocar em liberdade. Cristo, com a sua vida, morte e ressurreição, Ele não apenas nos libertou da condenação do pecado, que é a morte, mas Ele também nos libertou do poder do pecado na nossa vida. Olha aqui, duas coisas fabulosas. Primeiro, a condenação do pecado é a morte é eterna. Quando Cristo morre por nós, Ele nos livrou dessa morte eterna. Tá certo? Ele pagou o preço dessa morte. E agora todo aquele que aceita Ele pode ter a vida eterna. Mas não somente isso, Ele veio para nos libertar do pecado no nosso dia a dia. Nas nossas lutas, nas nossas dificuldades. É para isso que Cristo veio. E é por isso que Ele diz nessas palavras: o escravo não fica sempre na casa. Ou seja, aquele que é escravo, Cristo utilizando uma imagem dos tempos bíblicos, aquele homem que era um homem de posses e ele tinha um escravo, o escravo não convivia dentro da casa. Ele tinha acesso à casa, mas ele tinha uma casa específica para o escravo. Ele não ficava junto da família. Então Cristo diz: o escravo não fica sempre na casa. O filho sim. O filho sempre está na casa. Porque a casa é dele. Ele tem direito a essa casa. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis o quê? Livres. O que Cristo está dizendo para nós é que todos nós nascemos nessa condição de escravidão do pecado.
temos direito à casa, reino de Deus. Nós não temos direito, não temos acesso a esse reino. Mas o Filho que tem o acesso, se Ele nos libertar, então nós deixamos de ser escravos e passamos agora a ser filhos também. Foi para isso que o Senhor Jesus veio nos libertar. Nos libertar da escravidão, para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Que palavra maravilhosa. Que amor grandioso demonstrado por cada um de nós, que não somos merecedores de tanto amor assim. Mas voltando ao nosso início, Cristo como libertador, Ele quer nos libertar por meio da sua palavra. E isso sempre precisa estar diante de nós. Não querer apenas o libertador, mas também querer a palavra que liberta. Logo quando eu voltei para a igreja, eu tive contato com um jovem senhor, um jovem rapaz. E ele confidenciou que ele foi escravo da pornografia por 15 anos. Por 15 anos, durante 15 anos, ele ficou totalmente escravo da pornografia. Ele não conseguia passar um dia sem consumir pornografia. O casamento dele tinha sido arruinado por conta desse mal. E quando ele voltou para a igreja, quando ele entregou a vida a Jesus Cristo, uma das primeiras coisas que ele fez foi clamar para que Jesus libertasse ele desse vício. E aí ele contou que numa madrugada ele orando, chorando, porque quando muitas vezes ele estava na igreja, as pessoas estavam pregando e ele ficava imaginando cenas pornográficas na mente dele. E não era somente a questão da pornografia, porque isso levava ele a ter uma vida promíscua também. E aí teve uma madrugada que ele contou que ele chorou. E ele falou assim: Senhor, por favor, tira isso de mim, porque eu não consigo. Ele não conseguia passar um dia sequer sem consumir pornografia. E ele disse que ele orou naquela noite, se humilhou diante de Cristo. Na manhã seguinte, ele não tinha mais vontade de consumir nada desse tipo. Jesus tinha libertado ele. Amém. Os pensamentos que antes ele tinha inconstantes, pensando, tendo imagens, foram removidos pela graça do Senhor Jesus Cristo. E ele passou uma semana, mas depois de uma semana ele foi e caiu. Ele falou: nossa, eu me senti um lixo, porque Jesus fez tanto por mim, ele me libertou de uma maneira tão linda. E aí depois, uma semana depois, eu vou lá e piso na bola. Mas ele foi, pediu perdão para Jesus, continuou. Passou 2 semanas, 3 semanas, quase um mês, caiu de novo. E aí novamente, voltou para Jesus Cristo, se humilhou diante dele. E aí ele pensou: mas será que vai ser assim agora? Será que essa libertação não é completa, não é total? Cristo não remove para sempre esse desejo, essa vontade? E aí ele entendeu que quanto mais tempo ele passava com a palavra de Deus, menos esses desejos, esses sentimentos tinham influência na vida dele. E aí ele compreendeu por experiência própria o que nós acabamos de ler aqui. Jesus, ele é o libertador. E o meio pelo qual ele nos concede a libertação, além do seu sacrifício, que é suficiente, mas para a nossa vida no dia a dia, é a sua palavra. Cristo libertou esse homem da escravidão da pornografia. Mas para ele ficar livre dessa escravidão, ele entendeu que ele precisava ser liberto também pela palavra de Deus. Porque é ela que fortalece, ela que santifica, ela que edifica, que muda a nossa maneira de pensar. Muitas vezes nós enxergamos o mundo de uma maneira, mas a palavra de Deus vai dizer que esse mundo dessa maneira é contrário à vontade de Deus. Muitas vezes nós queremos levar uma vida que achamos que é a melhor para nós, mas a palavra de Deus vai dizer que esse estilo de vida não agrada a Deus.
E assim ela vai nos libertando de todos esses males, de todos esses enganos que procuram estar sobre nós. O libertador, Cristo Jesus, Ele não nos deixou aqui sem auxílio. Ele nos concedeu o seu Santo Espírito e Ele nos concedeu a sua palavra para nos libertar de tantos enganos, de tantas mentiras. Muitas vezes nós olhamos um mundo que não conhece a palavra de Deus, se acha livre, se acha liberto. Eu vou aonde quero, eu faço o que eu quero, faço da maneira que eu quero e ninguém me prende. Mas mal sabem essas pessoas que elas são escravas dos seus desejos. São escravas de um mundo que virou as costas para Deus. E muitas vezes estão relegando a palavra que liberta e o autor dessa palavra. Muitas vezes dentro da nossa própria igreja, estimulados até mesmo por pastores da nossa igreja, muitos são levados a ter uma visão diferente daquilo que a palavra de Deus diz. Mas nós entendemos que se quisermos Jesus, o libertador, precisamos também ter junto a palavra que liberta. Nós não podemos separar. Eu não posso só querer Cristo e não querer a sua palavra. Eu não posso querer apenas Cristo e negar os seus mandamentos. Porque Ele mesmo disse: se vós me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se nós quisermos ser verdadeiramente livres, precisamos não somente aceitar o Salvador, mas ter comunhão com Ele. Porque assim, de fato, teremos acesso à casa do Pai. De fato, deixaremos de ser escravos para nos tornarmos filhos e filhas de Deus. Amém. Que o Senhor da libertação conceda a liberdade a cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.